Boa noite, meus irmãos. E como de praxe, sempre iniciamos com uma prece. Por isso, convidamos a todos nesse momento a fecharmos os olhos, a mentalizarmos a doce figura do Divino Mestre Jesus e lhes agradecer. E a Ti, Mestre Divino, uma vez mais nos dirigimos para agradecer a feliz oportunidade que nos ofereces de aqui nos encontrarmos em Teu nome. Ajuda-nos, amigo maior. Permite aos Teus mensageiros de amor nos auxiliar nesse momento, nos inspirar, nos tocar, nos dar as possibilidades necessárias de alcançarmos e compreender os ensinamentos de luz que Tu nos envia através dos Teus mensageiros de amor. E assim, Mestre amado, mais uma vez agradecendo por tudo, suplicamos o Teu consentimento para, em Teu nome, iniciarmos os nossos estudos da noite de hoje. Que assim seja. Bom, meus irmãos, e antes de entrarmos na nossa temática propriamente dita, vamos ler um pequeno trecho lá do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 1, que tem como título Aliança da Ciência e da Religião. Nos diz o texto lá no item 8, onde está escrito: a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio, que é Deus. Não podem contradizer-se. Se fossem a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade. Porquanto, Deus não pode pretender a destruição da sua própria obra. A incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa e de excesso de exclusivismo, de um lado e de outro. Daí um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados, em que o véu, intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino, tem de ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual, e em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como duas forças que são, apoiando-se uma na outra e marchando combinadas, se prestarão mútuo concurso. Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão, já se lhe não podendo mais opor a irresistível lógica dos fatos. A ciência e a religião não puderam até hoje entender-se, porque, encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, reciprocamente se repeliam. Faltava com que encher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez comprovadas pela experiência essas revelações, nova luz se fez. A fé dirigiu a razão. Esta nada encontrou de ilógico na fé. Vencido foi o materialismo. Mas nisso
como em tudo, há pessoas que ficam atrás, até serem arrastadas pelo movimento geral, que as esmaga. Se tentam resistir-lhes em vez de acompanharem. É toda uma revolução que nesse momento se opera e trabalha os espíritos. Após uma elaboração que durou mais de 18 séculos, chega ela à sua plena realização e vai marcar uma nova era na vida da humanidade. Fáceis são de prever as consequências. Acarretará para as relações sociais inevitáveis modificações, as quais ninguém terá de forçar para se opor, porque elas estão nos desígnios de Deus e derivam da lei do progresso, que é a lei de Deus. Palavras que estão lá no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, para a nossa reflexão inicial. Muito bem. E nós começamos a nossa temática lembrando um alerta que o Livro dos Médiuns, lá no capítulo 23, nos faz. Nos diz o codificador o seguinte: das dificuldades que a prática do Espiritismo apresenta, é necessário colocar a obsessão em primeira linha. Ou seja, Kardec disse de uma forma bem objetiva que a obsessão das tarefas espíritas deve ser uma de primeiro cuidado que precisamos tratar. Por isso que todas as nossas sextas-feiras temos como objetivo conversarmos sobre a obsessão. E também para que esse alerta possa servir de chamada especial atenção para aqueles que ainda não compreenderam que o mundo espiritual está a todo instante a nos chamar, a nos tocar, a nos alertar. E quando não o fazemos, via de regra, nos envolvemos em um estado obsessivo. E para tanto é preciso compreender de uma forma mais ampla o que vem a ser a obsessão. Porque, via de regra, todos nós que já frequentamos a casa espírita já temos uma noção do que vem a ser a obsessão. Entretanto, é preciso entender que o próprio codificador, que a obsessão é um termo genérico, e imaginamos, estudamos, pelo que lemos, da forma que é tratada, via de regra, como a obsessão como um fenômeno especial ou diferente. E, na verdade, é a obsessão uma condição menor de uma realidade maior. E que nós precisamos compreender o que vem a ser a obsessão dentro dessa realidade maior. Porque, via de regra, nos dirigimos essencialmente, objetivamente, apenas ao entendimento do que vem a ser a influência negativa que traduz e o que representa ser a obsessão. E como definição, nós já aprendemos que a obsessão é o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Está lá na codificação muito clara. E aí nós imaginamos que a obsessão é algo ou um fenômeno isolado, que apenas acontece quando um ser influencia negativamente ao outro. Embora seja assim que fique caracterizada a obsessão. Entretanto, nós insistimos na tecla de que a obsessão é fruto de uma realidade maior, de uma condição existencial mais ampla, que nós precisamos entender, compreender e aprender, para que a gente possa dar o devido tratamento que necessita a obsessão. Nós precisamos compreender que o que caracteriza a obsessão necessariamente é a influência feita pelos espíritos inferiores que procuram nos dominar. Entretanto, o mesmo mecanismo que é utilizado pelos espíritos inferiores é também utilizado pelos espíritos superiores. Só que os espíritos superiores nenhum constrangimento nos impõem. Ou seja, quando nós somos infligidos a
ser submetidos a sentimentos, a pensamentos, a ideias, a falta de vontade, a dor, ao sofrimento, a não escolha de um caminho, a sugestão direcionada para determinada situação, para a realização de certas condições de vida, necessariamente estamos sendo influenciados por um espírito inferior, coisa que não acontece, por exemplo, com os nossos protetores, nossos anjos de guarda, com os espíritos superiores, que procuram nos esclarecer, nos informar, mas deixam a nós o livre-arbítrio da escolha. A nossa decisão, quando levada e conduzida para um determinado caminho, que nem sempre é aquilo que é melhor para nós, ou seja, de uma forma perniciosa ou negativa, embora muitas das vezes aceita, muitas das vezes nos felicitamos com ela, mas desde que induzida e sugerida de forma perniciosa ou negativa ou para uma condição que não necessariamente venha surtir o bem, podemos compreender que daí existe uma atitude obsessiva. E é isso o que caracteriza a obsessão, que é necessariamente a intenção, coisa que nem sempre nós percebemos como tal. A obsessão resulta de uma realidade de vida e natural do ser. Ou seja, nada de absurdo existe na obsessão, nada de extraordinário, nada fora do comum, nenhuma situação diferente ou anormal é o fenômeno obsessivo, porque a obsessão faz parte da nossa condição existencial, da nossa vida. E como nós poderemos entender a vida? Essa é a grande pergunta. Porque o entendimento de cada um sobre o que vem a ser a vida pode divergir de um para o outro. Não é assim? Muito bem. Mas podemos, de maneira geral, dizer que viver é conviver. É existir com o próximo e tudo mais. Observe que nessa definição bastante ampla, nós não fugimos da realidade. Viver é conviver, e conviver é participar. É estarmos em conjunto, é interagindo, só que não com o próximo, mas que tudo mais que existe. É uma coisa simples, fácil de entender. Podemos entender dessa forma. Porém, o que varia de cada um de nós para o outro é exatamente a condição da percepção dessa forma de conviver e interagir, que é simplesmente uma condição de percepção restrita. Por que restrita? Assim como tudo mais, inclusive a própria obsessão que nós compreendemos de forma restrita, a própria percepção de vida que nós temos, na grande maioria de nós, pela condição evolutiva que nós nos encontramos, é uma condição restrita. Ou seja, é uma parcela, ou um pedaço, como queiram, ou uma parte, de uma condição maior, daquela que somos capazes de perceber, de aceitar, de entender. E aí vem a variação da realidade, que a rigor deveria ser uma só. De acordo com o entendimento, de acordo com o julgamento, de acordo com as escolhas, de acordo com as opções de vida, ela toma caminhos variáveis, divergentes na grande maioria das vezes, ou diferentes, como queiram, um do outro. Nossa percepção simplesmente não permite tudo entender. E o que seria a nossa percepção? Seria a nossa capacidade, ou a nossa condição de entender o que vem a ser a vida. Nós vivemos momentos diferentes, embora sejamos todos iguais e com as mesmas potencialidades. Entretanto, a nossa condição de alcançar o que vem a ser a vida é uma condição que é pertinente e diretamente proporcional à nossa condição de perceber.
de entender daquilo que nós alcançamos em realidade para nós, ou individualmente, a condição do existir. Por isso que os grupos se aglomeram segundo suas tendências, suas vontades, suas percepções. Quem gosta de sofrer, por exemplo, torce pelo Santa Cruz. Não é assim? Quem gosta de vencer, torce pelo outro time que joga mais. E por aí vai. Desculpa, gente, é só para descontrair diante do assunto tão sério. Mas, brincadeiras à parte, essa é uma realidade. Segundo os gostos de cada um vai escolhendo os seus caminhos, os seus propósitos. Aqueles que se identificam com a doutrina dos espíritos, por exemplo, estão dentro de uma casa espírita estudando. Quem não se identifica ou não aceita a realidade espírita está em outros N templos religiosos, participando e convivendo e realizando a condição de religiosidade que mais lhe agrada. Ou seja, a nossa percepção de vida é o que nos torna capazes de perceber, de entender ou de aceitar cada realidade de vida. E a obsessão não é diferente, como vamos ver logo mais adiante. Nossos sentidos não permitem o entendimento do todo, ou seja, ainda somos muito modestos em raciocínio, em reflexão, em percepção, em condição de discernimento em relação a tudo o que existe, que simplesmente não conseguimos avaliar a realidade existencial maior. E vamos nos abraçando aquilo, ou com aquilo, como queira, que está mais próximo de nós, que vibra, que está mais próximo do nosso alcance, da nossa percepção, do nosso entendimento. Por isso, muitas das vezes, nos encontramos em situações de obsessão. Porque é a obsessão justamente a condição que lhe dá de perceber uma determinada sintonia, ou de viver tal sintonia, ou de existenciá-la, ou de maneira que estejamos presos a ela, seja pela vida presente, pelos hábitos e costumes ou compromissos de vida passada. Seja ela direcionada aos encarnados ou aos desencarnados. Mas ela é, essencialmente, uma condição de percepção existencial daquilo que está mais próximo de gente. Não, meus irmãos, sabe? A obsessão não é uma realidade que nos é imposta ou que nos obrigam. Nós a percebemos assim, mas ela é, antes de mais nada, uma condição existencial de vibração que nos identificamos. Há muitos irmãos que muitas das vezes desejam sair de uma religião para outra, por exemplo, mas não conseguem, porque está tão habituado com aquelas condições, com aqueles costumes, com aquelas vibrações, que não consegue mais desvencilhar-se daqueles costumes ou daquelas ideias. Outros imaginam que é por conta dos irmãos espirituais que nos prendem, que nos amarram, que nos seguram. E não é. Esses irmãos só têm essa condição porque em nós habitamos a condição vibracional de sintonizarmos com eles. Porque se assim fosse diferente, ninguém nos segurava. Por isso é essa a condição da obsessão. A obsessão só nos acontece, só existe e só nos toca, porque nós, em primeira instância, vibramos naquela sintonia. Enquanto vibramos e estamos nos comprazendo, está uma maravilha. Nos satisfazemos com aquela realidade. Quando, por algum motivo, seja justo ou seja injusto, não estamos aqui questionando ou julgando, mas queremos mudar de caminho, não conseguimos, simplesmente porque as amarras do passado nos leva ou nos prende àquela realidade. Coisa que não acontece com os espíritos superiores. Eles sabem que é da nossa natureza transitar por novos caminhos, evoluirmos, mudarmos, buscarmos novas realidades, para que possamos realizar o nosso aprendizado. Jesus, o caminho da verdade para a vida. Assim nos foi ensinado. Jesus, se referindo aos seus valores, às suas ideias,
os seus costumes, as suas realizações, os seus propósitos. E a maioria de nós quer abraçar Jesus. Ah, não, eu acredito em Jesus, eu já aceitei Jesus e por aí estou salvo. Será que é assim? Nós precisamos entender primeiro o que significa o caminho da verdade. Compreender e entender o que seja a vida. E fazermos as escolhas pertinentes a essa realidade de chamamento. Não adianta eu dizer para mim que acredito em Jesus. Não adianta eu dizer que já aceitei Jesus. Se continuo fazendo ou tendo as mesmas ideias, os mesmos hábitos, os mesmos costumes. Se ainda me comprazo com a realidade do passado. Se ainda quero experimentar e existenciar valores do homem velho, a quem pertencia. É a vida uma constante de mudanças. Assim é o processo de evoluir. E para aceitar ou descobrir ou conhecer o caminho da verdade para a vida, há de se entender necessariamente os valores crísticos, os valores que nos propõe essa máxima. Então, o que seria a verdade? Como poderemos entender o que vem a ser a verdade? Sim, porque nós já vimos que é a nossa condição de percepção que nos dá a condição de entender determinadas situações ou determinadas coisas. A verdade, então, diante dessa ótica, pode variar de um para outro. Mas é assim que acontece. A verdade pode ser aceita por meio de um entendimento do que permita distinguir o que é verdadeiro ou do que é apenas provável. Por exemplo, Jesus Cristo, quando voltou à vida depois dos 3 dias que passou após a sua morte, Tomé duvidou que fosse ele. Tomé não acreditou que Jesus estava ali presente. Ele precisou ser tocado. Tomé precisou ver as feridas de Jesus e tocar nas feridas de Jesus para poder aceitar essa realidade. Ou seja, a realidade existencial ou consciencial de Tomé não permitia aceitar que Jesus houvesse ressuscitado ou tivesse voltado. Precisou tocar nas feridas, como muitos de nós. Muitos de nós até aceitam o Espiritismo, gosta do Espiritismo, mas precisa ver o Espírito para poder acreditar. Precisa ter alguma prova contundente, existencial, dessa realidade para poder aceitar a realidade espiritual. E essa é a grande diferença da condição da verdade de um ser para outro. Porque simplesmente cada um acredita na verdade que lhe é possível. Com segurança, a verdade que toca a cada um é diretamente proporcional à condição de compreender e de aceitar determinadas reflexões, determinadas condições existenciais. Como nós nos encontramos numa condição coletiva de aproximação vibracional e de pensamento existencial, as verdades, na média, são semelhantes. Mas cada um traduz a verdade segundo a sua capacidade de entender. Pior ainda, a sua conveniência. Muitos estão na casa espírita porque querem a cura. Porque buscam a cura. Outros porque não encontram respostas em outros lugares. Outros ainda porque não têm outra alternativa. Mas o entendimento da verdade, ou seja, da compreensão do que vem a ser a mensagem espírita, traduzindo-se por verdade, esse ou essa, pouco de nós quer ir buscar. Pior ainda, poucos ainda querem se esforçar para alcançar essa realidade. Querem as respostas imediatas, as curas, o espetáculo da mediunidade, ver o mundo espiritual, conversar com espíritos, receber mensagens,
ter previsões, ou ver, ou sentir, ou receber previsões. Por aí vai. Só que a condição existencial ou de percepção de cada um é diretamente proporcional à condição de evolução de cada ser. Eu só vou conseguir ver do mundo espiritual aquilo que é possível, ou que está ao meu alcance de entendimento, de compreensão, de merecimento, de evolução existencial. Não será o fenômeno mediúnico que vai me convencer, pura e simplesmente. Se assim fosse, ou se assim não fosse, as religiões que trabalham o fenômeno mediúnico não estariam aí a trabalhar o mediunismo. Quantos de nós está vivendo momentaneamente essa realidade? Experimentando o mediunismo. E o que seria o mediunismo? A utilização da mediunidade de forma empírica. Ou seja, eu vejo, eu sinto, eu percebo, eu trabalho, eu tenho os irmãos com quem eu converso, e por aí vai. Isso é mediunismo, porque eu não sei como é que isso se opera, isso simplesmente acontece. Ou seja, eu sou mais conduzido do que conduzo a condição mediúnica. E a mediunidade propõe e vem como um porta de chamamento para a realidade espiritual, para proporcionar à criatura o desenvolvimento, o esclarecimento, a evolução. E não é outra coisa senão a obsessão do que o chamamento de todos nós para o mundo espiritual. Só que nós não entendemos assim, nós não compreendemos assim, porque assim não percebemos. Não conseguimos entender, por exemplo, embora seja bonita a frase, que todos nós estamos conectados. Não concebemos, às vezes até aceitamos, por não termos argumento contrário, que tudo está conectado. Mas não sabemos como funciona, não sabemos como acontece. Como posso processar o meu contato imediato? Como posso processar ou conseguir a ajuda dos espíritos superiores? Os espíritos superiores bem que podiam me ajudar. Não, mas na hora do meu desenvolvimento mediúnico, eu vou ver se eu consigo ir para o show de Roberto Carlos. Aí eu vou escolher entre desenvolvimento mediúnico e o show de Roberto Carlos, porque ele está mais próximo de mim. E ninguém vai ter a condição de lhe influenciar, de lhe dizer o que é certo e o que é errado. Porque o que é certo e o que é errado deve ser coisa de cada um. E ninguém vai julgar ninguém porque escolheu o show de Roberto Carlos. Não, e você não vai estar salvo porque escolheu o desenvolvimento mediúnico. Ou foi para o centro espírita, ou foi para a igreja, ou foi para o templo religioso, ou foi para onde você quiser. É o seu senso interior que vai lhe propor a condição. Nem os espíritos superiores vão lhe dar a condição do julgamento. Não há julgamento, não há culpa, não há sentido de acerto. Há escolha pelaquilo que está mais próximo de você, que vai refletir naturalmente as suas companhias, que vai traduzir a você a condição da vibração que está em sua volta. Eu posso torcer pelo Náutico, eu posso torcer pelo Santa Cruz, eu posso torcer pelo Sport, eu posso torcer pelo time que me achar mais interessante. E nem por isso eu vou ser mais torcedor ou menos torcedor. Nenhuma opção de escolha, de torcida, vai me dar a condição de acerto ou de erro. O que vai me dar a condição é de mostrar a que valores, ou ideias, ou imagens, ou sentimentos, ou percepções a que estão ligados. E é isso que reflete a nós. A obsessão nada mais é fruto daquilo a que nós estamos ligados. Não é um espírito mau que chegou perto de mim para me influenciar. Não é uma dívida que estou pagando do passado. Não, é também. Mas ela acontece em primeira instância. Porque a esses valores estão ligados. A esses valores estão mais próximos. Então, precisamos ter um entendimento adequado do que vem a ser a obsessão. Nossos sentidos é que não permitem o entendimento do todo. Nós alimentamos as nossas ideias
as nossas escolhas segundo as nossas tendências. Mas eu queria entender a mediunidade. Eu queria saber como é que faz para desdobrar e ir lá para o outro lado do mundo, por exemplo. Eu queria que um espírito me levasse para um outro planeta, como fez com o Chico Xavier. Mas como, meu irmão, se você vive naquela condição? Eu queria entender, ter um discernimento maior a respeito da doutrina espírita. Mas como, se você não busca entender, racionalizar, compreender, se aprofundar nos estudos da realidade espírita? Não, mas eu estou lá no centro toda semana. Eu vou toda sexta, todo sábado, toda quarta, eu vou para a campanha do Rio. Eu distribuo soco. Mas a sua condição interior, você está indo lá todos os dias da semana para o centro espírita, está ali ajudando a modificar a sua condição interior vibracional no sentido da melhora. Mas isso só reflete a sua necessidade de trabalhar-se. E você está no caminho certo. Mas não espere que isso aconteça da noite para o dia. Porque não é só a presença física nossa aqui que vai nos dar a condição de sermos ajudados, orientados, por exemplo, pela espiritualidade superior. Vai ser pela atenção, pela humildade de compreensão, pela busca da percepção. Não é pelo domínio do entendimento, não. Porque a isso podemos simplesmente confessar. Meu Jesus, eu estou aqui, mas não estou entendendo nada. Me ajude. É o primeiro passo para que Jesus possa vir até você, ou até nós, nos ajudar a compreender a realidade que nós precisamos. Mas só que, não, eu já tenho 30 anos de doutrina espírita. Não, eu estou no centro há 40. Não, eu sou médico há 30. Não, eu dou passe há 50. Mas continua vibrando como se fosse o primeiro dia. Não, eu sou presidente do centro espírita. E agora? Estou presidente do centro espírita. E a condição vibracional está semelhante à dos espíritos superiores, que, por exemplo, são eles que administram e conduzem a realidade espírita de todas as casas espíritas. Se estiver ótimo, maravilha. Você está bem próximo da orientação espiritual. Mas se assim não for, sinto muito. Não é a condição de estar aqui segurando o microfone que vai me dar a condição de entender e compreender a realidade espiritista, ou a condição espiritual, como queira. Eu posso falar a língua dos anjos, como disse Paulo. Mas se não tiver amor, eu nada serei. Aliás, o orador espírita é um dos que mais precisa aprender, porque está lá falando, repetindo, para ver se consegue entender, dando o testemunho dele. E nós, obsediados, nada mais somos aqueles que precisam compreender essa realidade espiritual negativa que estamos vivenciando para fazer uma escolha. Não é porque tem que mudar. Só não vai poder dizer que não foi orientado. Só não vai poder dizer que não sabia amanhã, ou que não recebeu a orientação. Primeiro tem a codificação, que pouco ou quase nunca lemos. Depois temos as palestras. Depois temos os tratamentos, temos os alívios. Mas continuamos vibrando na mesma condição, na mesma realidade de conexão espiritual. Então nós precisamos compreender que não estamos apenas no mundo material. Estamos interagindo com outros mundos ou com outros planos. Isso mesmo. Aqui nesse momento, em casa, no trabalho, na rua, no ônibus, de carro, de bicicleta, aonde você estiver, desde o primeiro dia que você encarna ao último dia, estamos nós a todos os instantes interagindo do plano material para o plano espiritual. Quando dormimos, quando acordamos, as sugestões, as percepções, não é porque é médium não que interage, não, porque médium há recursos todos. Somos médios justamente porque interagimos a cada instante com essa realidade. Na medida que eu busco me trabalhar, me melhorar, essa condição de percepção com os outros planos se torna algo mais fácil, mais compreensível. Mas se as minhas escolhas ainda são pertinentes em detrimento do mundo material,
Sinto muito. Vamos ficar presos aos valores materiais. E é isso que faz com que os nossos irmãos obsessores nos procurem. Porque, a rigor, são irmãos semelhantes a nós. Iguaizinho, farinha do mesmo saco, vibrando na mesma condição. Por isso que eles estão ligadinhos a nós. Porque eles vivenciam e experimentam as mesmas sensações que nós. Por não tocarem mais o mundo material, buscam através de nós essas possibilidades. E nós proporcionamos a essas condições quando nos alimentamos dessas ideias, desses pensamentos. Porque nós também somos espíritos. Não estamos espíritos, somos espíritos. Possuidores momentaneamente de um corpo físico, assim como eles, em outros momentos. Vibrando sempre na mesma sintonia, na mesma condição espiritual. E aí uma grande surpresa para alguns, tenho certeza. A mediunidade, nos diz um estudioso, pois não é um fenômeno individual restrito ao homem, privilégio de uns e outros, mas um fato universal comum a toda a criação divina. Tenho certeza que poucos já escutaram essa afirmação. Mediunidade não é uma possibilidade pertinente só à criatura humana. Há pouco tempo, só alguns eram médiuns, assim nós entendíamos. Mediunidade só tinha aquele que fazia ou trabalhava na casa espírita e, como médium, se utilizava dessa condição espiritual. Na medida que a gente vai estudando e se aprofundando na doutrina espírita, a gente vai descobrindo que todo mundo tem mediunidade. Aí muda já aquele pensamento. Só que o irmão que nos diz isso, nos diz que é uma condição comum a toda a criação divina. Há pouco tempo, o nosso entendimento comum ele era de que os animais não tinham alma. Não era assim? Pois é. Graças a Deus esse pensamento mudou. Mas a mediunidade, embora se diga esteja lá na codificação espírita, que não é a condição de uma figura de um animal, ela também é pertinente à condição animal. Esse ser interage com o mundo espiritual. Ele não serve como médium para trazer uma comunicação, mas a percepção, a interação com o mundo espiritual, assim ele faz. Como tudo que existe. Porque se nós entendemos que ele é comum a toda a criação, não podemos entender algo que não foi criado por Deus. Não é assim? É Edgar Moon que diz isso, não sou eu. Busquem estudar Edgar Moon. Ele diz que de uma forma muito... Aliás, essas são as palavras exatas que é usada por Edgar Moon. Ele continua dizendo que, no sentido de que as partes dessa criação se manifestam umas das outras, e reciprocamente se revelam a síntese divina, que representa a essência universal que nelas se contém. Ou seja, é uma coisa que poucos de nós vai conseguir entender. Até porque a gente não estuda a doutrina espírita. A gente não busca se aprofundar. A gente busca refletir. Então a nossa percepção do que é a doutrina espírita ainda está muito limitada. A nossa consciência dessa realidade ainda vai segundo o que nós conseguimos entender. Não, porque eu sou médium, eu vejo, eu ouço, eu percebo, eu desdobro. Mas essa é uma condição humana, universal. A tudo que existe, a interação dos diversos planos é uma realidade existencial. Isso me toca de forma diferente porque ao mundo material eu simplesmente dedico a minha percepção. Mas essa é uma realidade que Edgar Moon propõe para nós com muita clareza. Que deixamos a sugestão para que estudem, para que leiam Edgar Moon. Por isso que tem muita gente que não gosta de Edgar Moon. Porque Edgar Moon esmiuça a mediunidade. Ele esclarece o que é mediunidade. Por isso que muita gente não entende o que é Edgar Moon falando de mediunidade. Porque não alcança as ideias que ele propõe. E nós
nos limitamos às situações mais fáceis, às condições que nos é possível compreender. Não, porque esse negócio está muito complicado, deixa para depois. É assim que, via de regra, nós fazemos. Então, meus irmãos, precisamos entender que encarnar para interexistir, precisamos alcançar e entender também que fazemos isso com outros planos. Por isso estamos aqui encarnados. Não estamos aqui só para vivenciar os valores materiais. Estamos para vivenciar os valores materiais, mas através deles e com eles aprender a interexistir com os outros planos. Coisa que dificilmente nos damos conta ou nos damos o trabalho. Não porque determinado autor diz isso, fulano de tal diz aqui, não porque mediunidade é uma coisa que está no organismo humano, e por aí vai, as variações de entendimento e de concepção. Pouco entenderam, pouco estudaram, pouco leram, pouco ou nada se aprofundaram na realidade da doutrina dos Espíritos para entender uma realidade do interexistir. A obsessão nada mais é do que a percepção da influência negativa que estamos vivenciando. Em outras palavras, é o mundo espiritual que está mais próximo de mim. É um mundo espiritual que vibra na minha sintonia e eu na dele. Não, o obsessor não é aquele vingador, não. Ou aquela influência puramente negativa. Não. É negativa na nossa condição de compreensão, ou na nossa não condição de compreensão, como queira. Mas é simplesmente aquilo que está mais próximo de mim. E que não consigo entender, porque estou voltado às minhas percepções ao mundo material. Porque o mundo espiritual parece um adereço, parece um acessório, parece uma coisa que veio depois, uma coisa distante, uma coisa fugidia, uma coisa que, sabe, não diz respeito muito a essa vida e que veio, sabe, como um acessório. E não é. O mundo espiritual nada mais é do que o início dessa realidade, ou a causa do mundo material. O mundo material inexistiria sem o mundo espiritual. No entanto, o mundo espiritual continuará sendo mundo espiritual independente do mundo material. É uma condição vibratória onde se vem ou se contém o fruto do princípio da geração mais densa, que é a nossa realidade material. Reencarnar é voltar e reaprender a interexistir. Ou seja, reencarnamos para evoluir, seguramente. Reencarnamos para aprender o que não aprendemos no passado, ou resgatar velhos compromissos e dar continuidade a um plano de vida, com certeza. Mas nesse plano de vida, nessa condição interexistencial, tem necessariamente a necessidade de que eu aprenda a interexistir com o plano espiritual. Alcançar a compreensão dessa realidade. Não segundo o meu modesto entendimento, mas segundo as suas leis, que assim o formam, que assim proporcionam a realidade existencial. E só há um caminho para a verdade da vida. Aquela que falamos no início. Ele é o único caminho da verdade para a vida. Mas não aceitamos, pelo menos via de regra, no início. Quando a gente se perde no meio da caminhada, quando não encontramos mais justificativas, quando não temos mais caminho, até por desespero, nos voltamos. Me ajuda, Jesus. Aí passamos a aceitar Ele como caminho, como verdade, como vida, por falta de opção. Via de regra, por falta de não percepção da realidade. Quando vemos que a única coisa que resta, na grande maioria, é essa realidade, aí a gente, por falta de opção, aceita. Mas essa é a condição existencial humana nesse momento existencial de vida. Nós estamos na caminhada do aprendizado. A falta de conhecimento faz parte do aprendizado. Por isso desconhecemos essas realidades.
Mas Silvio, bem que poderia ser diferente, não é, Silvio? Mas diferente como, meu irmão? Não, poderia ser que pudessem nos ajudar, mas todas as informações, todas as possibilidades, todas as situações já estão dispostas. Nós é que temos um julgamento, via de regra, equivocado, que acreditamos e optamos como realidade. E queremos que a realidade maior se adapte à nossa, quando é justamente o contrário. Porque tudo vibra em uma eterna e contínua marcha de evolução. Essa condição de falta de entendimento, de falta de vontade, de compreensão, é fruto das nossas escolhas. Porque nós escolheremos, cedo ou tarde, o caminho da evolução. Ou do contrário, continuaremos nós nessa condição involutiva, ou estacionado, como queira, na condição de percepção da realidade maior. Porque o todo continua vibrando, do átomo ao arcanjo, interligados. Tudo está interligado, da parte menor existencial à parte maior. Mas, Silvio, como é que eu não percebo, por exemplo, o átomo? O átomo está lá no início. Mas e os arcanjos? Por que eu não os vejo? Porque ele está muito distante de uma escala evolutiva maior que nossa. Eu não consigo chegar no arcanjo, muito menos o átomo, a minha condição. Como eu já evolui mais do que o átomo, eu posso chegar até o átomo desde que eu estude e busque a essa realidade. Mas o arcanjo, ele está aqui, juntinho de nós, juntinho de cada um de nós, torcendo, vibrando, nos ajudando nessa compreensão, que nós não somos capazes. A todos os instantes emitimos energias pelos sentimentos, pensamentos, ideias e atos, que refletem a nossa realidade existencial. Por isso nos ligamos de forma obsessiva aos nossos obsessores, retornando para nós em mesma intensidade e sentido. Aquilo que chega a nós não é nada diferente daquilo que emitimos. Não esperem uma vibração maior se a sua ou a nossa vibração é menor. Não espere a resposta dos arcanjos se na sua prece você não consegue direcionar de forma fervorosa e sincera, ou seja, aumentar a sua condição vibratória de forma que essa chegue lá em cima. No máximo, quem vai escutar é o átomo, porque já vibra de uma condição diferente da dele. Se quiser mudar as vibrações que estamos recebendo, precisamos necessariamente mudar a que emitimos. Essa é a condição de trabalhar a desobsessão, porque tudo vibra numa escala contínua de vibração, ou seja, é a lei da sintonia. Mas a natureza não dá saltos. O átomo não vai chegar no arcanjo. O arcanjo, que já tem evoluído, domina o átomo, mas esse não domina aquele. Como da minha posição não consigo chegar ao entendimento do arcanjo, esse também não fará a minha parte. Eu que tenho que fazer. Para que assim possamos compreender que a obsessão nada mais é do que a parte possível da vida espiritual, como alerta, como informe, como chamamento da condição existencial que estamos experimentando. Não é um castigo. Não é um castigo. Não é uma coisa ruim, não. Pelo contrário. Nós é que assim o entendemos. Então precisamos nos conscientizar do interexistir. E aí, novamente, por que os espíritos superiores não nos ajudam? Com muita frequência se perguntam isso. Mas se eu estou aqui, toda semana, esperando uma ajuda, uma palavra, um sinal, uma cura, uma solução de uma problemática que há anos venho com ela. Aí os espíritos superiores nos respondem. Os espíritos superiores não vêm isentar o homem da lei do trabalho. Ou seja, a lei de evolução é para todos. Do átomo ao arcanjo, como já dissemos. Mas a lei do trabalho está diretamente atrelada à condição da lei de evolução. Se não trabalharmos, e entenda-se trabalho como energia em movimento, em exercício de compreensão, em busca de entendimento, porque não deixa de ser energia em movimento,
não vamos alcançar o que vem a ser a verdadeira evolução. Porque verdadeiramente só evoluirei no dia que eu compreender, no dia que eu me mudar, no dia que eu aceitar as mudanças que me rodeiam e me adaptar a elas. Não para ser diferente, mas para me tornar uma pessoa melhor e evoluir junto com elas. Não simplesmente para ser mais um, não, mas para dar mais um passo, um degrau de evolução. E isso diz diretamente a condição obsessiva em que nós nos encontramos. Porque essa simplesmente é um alerta, um aviso de que algo está errado na nossa postura. Algo está errado na nossa condição existencial de vida. Para que nós possamos mudar a direção, ou a forma, ou a maneira. Não existe uma fórmula básica, ou nenhuma receita de bolo. Não, para ninguém. Cada um encontrará a sua condição de mudança. Porque a si só pertence a condição da realização da conquista. O ônus ou o bônus a nós pertencem. Por isso os espíritos superiores não interferem na nossa realidade existencial. Porque nós precisamos buscar esse entendimento através do erro e do acerto. Só que a gente se compara mais com o erro do que com o acerto. Permanece muito mais vezes no erro do que no acerto. E às vezes o erro nos compraz mais do que o acerto, porque é mais interessante, está mais próximo da materialidade. E o acerto, para nós, muitas das vezes, é algo distante, que não compreendemos e que, infelizmente, não buscamos compreender. Os espíritos superiores vêm unicamente mostrar-nos a meta, o caminho que a ela conduz, dizendo-lhe: anda e chegarás. É isso que os espíritos superiores nos dizem e fazem, e esperam de nós, que nós nos movimentemos. Não é sentado na mesa ou na cadeira do centro espírita, ou de qualquer condição religiosa que porventura venhamos participar, que vamos receber do alto a ajuda. Receberemos sim, se assim nos movimentarmos. E movimentar não estamos falando de andar, de caminhar, de correr, não é disso não. É nos movimentarmos interiormente, em percepção, em compreensão, em valores, em entendimentos, em procedimentos, em realização ao meio onde eu vivo, em busca de uma realidade existencial maior, em busca do meu próximo, atendendo a perceber a necessidade daqueles que vivem junto de mim. É isso que vai me proporcionar a condição de andar para chegar à sugestão que nos é dada pela espiritualidade superior. Eles, por sua vez, farão, seguramente, tudo aquilo que nós não somos capazes de fazer e que sinceramente desejamos acertar. Isso se chama fé sincera, a escolha apropriada, a escolha acertada, em busca do acerto, da melhoria. Tenho certeza, cada vírgula de nossa vida, ou de nossas vidas, são mais conhecidas por eles do que por nós. As nossas pretensões, os nossos erros, os nossos acertos, as nossas escolhas, as nossas vontades, cada passo, cada tropeço, o mais conhecido por eles do que por nós mesmos. E eles nos dizem: toparás com pedras, olha e afasta-as tu mesmo. É isso que nós muitas das vezes pedimos a Jesus. Meu Jesus, me tira esse obstáculo da minha frente. Me ajude a tirar esse peso da minha vida. Quando é justamente aquele peso que está nos seus ombros, do qual você tem força e capacidade suficiente para carregar, que você necessita para evoluir. Mas não. Eu quero uma coisinha mais leve, mais suave. E é esse peso mais leve e mais suave que vai me afastar da realidade existencial que me é designada para a minha evolução. E vou estar desperdiçando grandes oportunidades se assim não buscar entender, produzir ou carregar esses pesos. E eles nos dizem: nós te daremos a força necessária se a quiseres empregar. Ou seja, se confiarmos
se acreditarmos sinceramente. Mas tem que ser sincero. E não esperem um sinal miraculoso, uma luz especial, ou um ser de outro planeta, bater na sua porta e lhe chamar para uma realidade diferente, para que tudo na sua vida mude. Não, não espere, isso não vai acontecer. Trabalhe-se interiormente. Trabalhemos-nos interiormente. Busquemos a nossa mudança interior. Que a mudança exterior vai acontecer naturalmente. Tudo está conectado. A minha vida exterior é consequência da minha vida interior. A vida material é consequência da vida espiritual. Se eu quiser mudar a minha realidade material imediata, eu tenho que mudar a minha realidade espiritual imediata. E não esperar que seja da noite para o dia, porque simplesmente não conseguimos processar essa mudança da noite para o dia. Mas a mudança necessária, a mudança possível, é que nós somos capazes de realizar. Então a vida mudará na proporção direta daquilo que realizarmos em mudança. As conquistas serão diretamente proporcionais àquelas que somos capazes de realizar. E não nos queixemos da dor no pé, ou da unha encravada, ou da dor no pescoço, ou da noite mal dormida, ou da doença, ou da virose, ou seja do que for. Porque elas vêm como condição de testemunhos que precisamos experimentar para a nossa evolução. A nossa percepção, o nosso entendimento da realidade do que vem a ser a vida é que precisa ser trabalhado, é que precisa ser entendida, é que precisa ser direcionada de forma adequada. E não esperemos que as nossas obsessões sejam trabalhadas ou tratadas simplesmente porque estamos na casa de espírito. Será uma ajuda, receberemos sim essa ajuda. Mas se não processarmos ou não buscarmos essa mudança interior, a qual nos é sugerida pela espiritualidade maior, eles não farão por nós aquilo que só a nós cabe fazer. Muita paz para todos. Bom, meus irmãos, como no início, vamos fechar os nossos olhos, vamos mentalizar a doce figura do Divino Mestre Jesus e lhes agradecer. E a Ti, Mestre Divino, uma vez mais nos dirigimos para agradecer as bênçãos da oportunidade que nos foi dada na noite de hoje. De aqui podermos tentar sermos úteis como instrumentos do Teu amor, como instrumentos da Tua bondade, aprendendo e servindo, buscando e orientando a tantos quantos nos seja possível, a tantos quantos se façam necessário. Ajuda-nos, amigo maior. Permite aos Teus mensageiros de luz proporcionar a cada um de nós aquilo que verdadeiramente necessitamos, nos despertar, nos descortinar do caminho que nos dirige a Ti. E assim me é chamado uma vez mais, agradecidos por tudo, suplicamos o Teu consentimento para, em Teu nome, encerrar os nossos trabalhos da noite de hoje. Que assim seja.